Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos acompanhado ao longo desses 2 últimos meses uma série de reportagens feitas pelo site Intercept Brasil, pela Folha de São Paulo, pela revista Veja e agora pelo El País, onde supostas mensagens trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa aqui em Curitiba Lava Jato, fazia, segundo esses jornais e segundo a revista, fazia uma série de considerações a respeito, delegado Recalcati, de possibilidades que iam desde acusações que não tinham provas e ele achava que eram frágeis, como foi o caso do ex-presidente Lula, com o seu famoso PowerPoint, até diálogos com o juiz Sérgio Moro para ver qual era a melhor de conduzir o processo. E diálogo entre os próprios procuradores, tentando ver como seria feito o processo aqui e fora do país. Enquanto esse processo estava correndo, e era contra algumas pessoas conhecidas, alguns dos quais inclusive estão presos, a imprensa dava um determinado destaque e deixava que as coisas acontecessem. A partir de um determinado momento, quando se soube que o próprio Deltan Dallagnol pretendia criar uma entidade sem fins lucrativos para receber 2,5 bilhões da multa atribuída à Petrobras, que deveria ser paga nos Estados Unidos, e que seria, em parte, revertida para essa instituição. Aliás, isso é público, não está em nenhum tipo de chat, nenhum tipo de conversa. As coisas tomaram um outro rumo. Mas o que me parece talvez mais delicado nesse processo todo, e nós não sabemos qual vai ser a decisão tomada na próxima semana, é que ontem diversas publicações trouxeram um dos diálogos feitos e que agora o próprio Deltan reconhece como sendo verdadeiro, uma vez que ele diz que fez esses diálogos até, em algumas vezes, o próprio ex-procurador-geral da República, o senhor Janot. Há também aquelas conversas confirmadas pelo apresentador de televisão. Há também a reunião feita com o ministro do STF, confirmada pelo ministro. Ou seja, a forma como foi recebida, há questionamentos. O conteúdo, não, porque o conteúdo é aquilo que está ali. O que chama a atenção é que agora Deltan Dallagnol explicitamente diz que precisava investigar e tentar encontrar uma forma de criminalizar ministros do Supremo. Obviamente que um juiz sabe, e sabia o senhor Deltan Dallagnol, que é procurador, como sabe o senhor Sérgio Moro, que um juiz de primeiro grau e que um procurador aqui de primeiro grau não poderia jamais fazer investigação sobre ministros do STF, independente do julgamento que nós tenhamos deles. Pior ainda, não poderia estimular que fossem feitas incursões para que se obtivessem algum tipo de prova fora do país para criminalizar esses ministros. Nós podemos não gostar, e acho que a maioria não gosta, do senhor Gilmar Mendes, o mesmo que deu a liminar pedida contra Dilma quando ela tentou nomear Lula ministro da Casa Civil em 2016. O mesmo que deu o habeas corpus para, aliás, eliminar soltando o senhor Carlos Alberto. O mesmo ministro. O mesmo Toffoli que trancou todas as investigações, inclusive a do filho do presidente, é o mesmo que está sendo, nesse momento, ou estava sendo buscado investigar através aqui do procurador Deltan Dallagnol da Força. Deputado Tadeu, Vossa Excelência usa o horário da oposição? Não, usa o horário do PT, senhor presidente. Pois não. Nós sabemos que ainda há muita coisa para ser dita.
Aliás, agora, depois da operação feita pela Polícia Federal recentemente, já se afirma claramente que todas as formas que há de se buscar a veracidade ou não dos diálogos que foram feitos, agora serão buscados. Aquilo que o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro disse que destruiria todos os diálogos, não foi mais possível porque os ministros do STF determinaram que não, que eles têm que ser enviados ao STF para poderem ser, inclusive, auditados. A impressão que dá é que até terça-feira, Deltan Dallagnol sairá da Força Tarefa. A impressão que dá é que terça-feira, na reunião que haverá no Conselho Nacional do Ministério Público, Deltan Dallagnol será afastado. Não será afastado porque quer. Não será afastado porque quer a Força Tarefa. Aliás, a Força Tarefa toda hoje é comprometida. Porque passou a ser um peso para aqueles que durante muito tempo, e a Operação Lava Jato é uma operação que deve ser reconhecida como uma das mais importantes operações feitas no Brasil no combate à corrupção, que temos inúmeras críticas feitas à forma como ela ocorreu durante muito tempo, inclusive com todas as indústrias da construção civil de base, construções pesadas, praticamente quebradas no Brasil, diferente de outros países que você pune o dono, pune o diretor, pune o gestor, mas não quebra a empresa. Aqui a OAS está quebrada, vai pedir falência. Odebrecht, de 240 mil empregados, demitiu 200 mil. Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, todas as empresas estão praticamente falimentares. Com a assinatura agora, dia 1º de agosto, de um ato do presidente da República que é altamente preocupante, porque diz ele que agora toda a infraestrutura deve ser feita ou poderá ser feita por empresas americanas. Exatamente igual ao Iraque, sem precisar da guerra. Toma o petróleo, toma a infraestrutura, toma o sistema financeiro e depois diz que tudo isso foi normal. Mas voltemos ao senhor Deltan. O senhor Deltan, que durante muitos anos foi considerado quase como um príncipe aqui em Curitiba, assim como também o senhor Sérgio Moro, estão hoje devendo à população e a nós todos, brasileiros, explicações. É óbvio que sempre haverá quem questione a forma como o Intercept recebeu as informações. É natural que se façam esses questionamentos. Não do ponto de vista das pessoas que receberam, mas da forma como se recebeu. É natural, deputado Arilson. Afinal, vai dizer o quê? Vai dizer que o diálogo ocorrido na manhã de 28 de setembro, quando a imprensa noticiou que o ministro Ricardo Lewandowski autorizara Lula a conceder uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. E um grupo Telegram, os procuradores imediatamente se movimentaram, debatendo estratégias para evitar que Lula pudesse falar. Para a procuradora Laura Tesler, o direito do ex-presidente era, entre aspas, uma piada e, entre aspas, revoltante, o que ela classificou nos chats como, entre aspas, um verdadeiro circo. Uma outra procuradora, Isabel Groba, respondeu, mafiosos, diz a reportagem do site. E assim por diante. Todos conhecem esses diálogos. Todos. Aliás, não há nenhum tipo de sigilo a partir do momento em que se passou a usar o telefone. Seja esse telefone que nós conhecemos hoje, ou os anteriores. O que as pessoas tinham era a certeza absoluta que nada, em momento e que Gilmar Mendes ou outros ministros poderiam ser ouvidos, poderiam ser, inclusive, buscada a sua criminalização, e isso ocorreria sem que ninguém levantasse absolutamente nenhuma suspeita ou a voz contra qualquer momento. O senhor Deltan Dallagnol, em que pese no seu Twitter sempre ter escrito que era marido apaixonado e seguidor de Jesus, esqueceu que não era Deus. E responderá, como qualquer cidadão, eu espero, por isso que cometeu, que é crime. É crime. Não há outra palavra. Quando o juiz diz, tem uma testemunha que pode ajudar no caso,
Quando o procurador diz, precisamos ir à Suíça ver se tem alguma prova contra o ministro, que sabe que não pode investigar, e nós não estamos falando nem do que aconteceu com o ex-presidente Dilma. Isso já ficou para trás. Quando nós ouvimos alguns diálogos onde o ministro Sérgio Moro, juiz, alerta procuradores para incluir uma prova no processo contra o operador de propina, abre aspas, Laura, no caso do Desui, Moro diz que tem um depósito em favor do Eduardo Musa. E se for por lapso que não foi incluído, ele diz que vai receber amanhã e dá tempo. Só é bom avisar. Como? Como? Aí eu me pergunto, até porque como deputado, acho que nós temos a obrigação de fazer essa pergunta. Isso ocorreu com estas pessoas? É regra ocorrer nas investigações? É regra ocorrer nos outros processos? Até hoje, nem o Ministério Público, nem as associações de juízes, com exceções, deputado Pacheco, se manifestaram, apesar de que todas as semanas, todos os dias, vêm fatos novos e diferentes. E a cantilena é sempre a mesma. Glyn não é confiável. Glyn não pode fazer. Mas tudo bem, Glyn não é confiável. Glyn não é confiável para essas pessoas. Mas o Faustão é. Porque o Faustão confirmou que estava ali. Ou não confirmou? O Faustão confirmou. O ministro que recebeu, o ministro Barroso, que recebeu essas pessoas para um jantar reservado, é confiável. Aliás, se mostrou extremamente confiável. E confirmou as mensagens que estavam ali. Aí elas foram adulteradas. Foram adulteradas como? Ele falou exatamente aquilo que está na mensagem. Então agora há uma possibilidade muito grande do senhor Deltan Dallagnol e dos demais integrantes da Força Tarefa de ou comprovarem que tudo isso é uma farsa e entregarem os seus celulares corporativos para a investigação que a Polícia Federal está fazendo. Aliás, diga-se de passagem, a Força Tarefa da Lava Jato tem equipamentos extremamente sofisticados que conseguem recuperar mensagens do Telegram. Conseguem recuperar, então recupera essas mensagens. E se o senhor Sérgio Moro, o senhor Deltan Dallagnol, se os demais nunca fizeram isso, certamente irão tomar as medidas jurídicas, judiciais necessárias para punir aqueles que mentiram, como estão dizendo. Se as informações forem verídicas, cabe a quem de direito tomar as iniciativas que são necessárias. Não dá para nós continuarmos mais 1, 2, 3, 6 meses ouvindo coisas como disse uma das vezes o ex-juiz Sérgio Moro, demonstrando ser contra a eventual delação do ex-deputado Eduardo Cunha. Abre aspas. Espero que não procedam, escreveu Moro a Dallagnol. O procurador responde que são apenas boatos e o ex-juiz emenda. Agradeço se me manter, devia ser mantiver, se me manter informado, sou contra. Fecha aspas. Pela lei da delação premiada, só cabe ao magistrado verificar os requisitos da voluntariedade, legalidade do contrato e colaboração, nunca decidir quem participa ou não. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor absolutamente. Eu só estou dizendo que, infelizmente, o que era para ser uma operação, que poderia ter sido exemplar, que poderia ter trazido uma escola, e nós apoiamos, e eu volto a dizer, muitos que foram na onda posterior, talvez não lembrem, deputado Boca Aberta. Nós apoiamos no primeiro dia a operação. Primeiro dia. Nós apoiamos aqui nesta tribuna. E dissemos, inclusive, que quem tivesse culpa no cartório deveria responder por ela. E o processo caminhou, nós temos a nossa opinião, não quero entrar no mérito, mas parece que quando chegou em algumas pessoas que não poderia chegar, aí as coisas começaram a tomar outro rumo. Aí agora Deltan Dallagnol passa a ser um peso morto e deve ser descartado. Então, senhor Deltan, para quem acredita, Deus só há um, e não é o senhor.